Bom, meus irmãos, continuando o texto de Colossenses, eu peço que os irmãos já deixem a Bíblia de vocês abertas para o capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, nos versículos de 8 a 15. É impressionante como nos dias de hoje nós temos uma grande disputa no campo de pensamentos. Porque ao mesmo tempo em que a gente tem a verdade do Evangelho, que é a palavra de Deus, ao nosso redor tem um monte de achismos do mundo com relação inclusive à palavra de Deus. E isso é algo que incomoda, é algo que impacta na nossa vida e é algo que precisamos tomar muito cuidado. Esses achismos que nós vemos aí afora, eles não só ficam do lado de fora, mas quanto mais o tempo passa, mais parece que nós, como igreja, aceitamos esse achismo dentro do nosso âmbito de comunhão. Parece que as pessoas não estão mais preocupadas realmente com aquilo que a palavra de Deus fala. E por isso, infelizmente, esses achismos têm entrado nas nossas igrejas. Se a gente perguntar para alguém e parar na rua ali, e a gente fizer uma pesquisa rápida, perguntando coisas simples, como, por exemplo, quem é Deus? E nós vamos ter diversas respostas diferentes, e muitas dessas respostas sem embasamento nenhum na palavra de Deus. Mas pessoas que querem que Deus seja de determinado jeito. Pessoas que acham, talvez, que Deus seja, por dizerem que Ele é amor, a palavra de Deus diz que é amor, mas a palavra de Deus também especifica o que é amor. Mas por aí afora, como um ditado popular, as pessoas dizem, Deus é amor, Deus não vai mandar ninguém para o inferno porque Deus é amor. Deus não vai condenar ninguém pelos seus pecados porque Deus é amor. E se a gente perguntar para diversas pessoas, não só essa resposta, mas tantas outras respostas nós vamos escutar. Pessoas que querem desenhar um Deus da maneira que elas precisam, que elas gostam, que elas acham mais cômodo. E esse achismo, ele tem se filtrado na igreja. E o mais triste disso tudo, meus irmãos, é quando crentes em Cristo Jesus aceitam a convivência com esses achismos. E se aceitar já não é algo ruim o suficiente, pior ainda, é quando passa a se ter uma tentativa de conciliar esse achismo com a palavra de Deus. Não, mas olha só, ele não está todo errado. Ele está falando isso, mas olha, a palavra de Deus diz isso também. E aí um monte de crentes em Cristo Jesus, pessoas crentes mesmo, já foram alcançadas por Cristo, mas começam a ter dificuldades em relacionar o que de fato é a verdade e daquilo que é achismo. E Paulo, muito preocupado com isso, porque isso não é algo de agora, não é um problema somente do nosso século. Paulo, preocupado com isso lá no primeiro século, ele chama a atenção da igreja de Colossenses. Nós vimos nas outras oportunidades que, principalmente ali no capítulo 2, no início do capítulo 2 até então, nós vemos Paulo fortalecendo aqueles crentes
justamente com ideias na perspectiva dos tesouros encontrados em Cristo Jesus, como salvação, reconciliação, perdão de pecados. Paulo vem descrevendo realmente a pessoa de Cristo Jesus com o objetivo de que aqueles crentes de Colossos conseguissem compreender e enxergar a diferença entre os discursos daqueles que estão anunciando o Evangelho para aqueles que acham que a palavra de Deus deveria ser assim. E Paulo vem diferenciando isso. Paulo vem mostrando isso porque é uma preocupação de Paulo. Paulo tinha em mente que os colossenses crescessem no conhecimento pleno da pessoa de Cristo Jesus e da obra de Cristo Jesus, para que dessa maneira eles não fossem enganados, como a gente viu nos versículos anteriores, em outras oportunidades. E agora Paulo ele vai chegar nos versículos 9 a 15 e vai fazer um alerta para a igreja de Colossenses. Um alerta contra esses achismos, para que os crentes de Colossenses pudessem distinguir bem claro o que é achismo do mundo e o que é evangelho. O que vem dos homens e o que vem de Deus. E por isso eu peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura dos versículos de 9 até o 15. Perdão, 8 até o 15. E Paulo diz assim, a palavra de Deus diz assim: tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não uma circuncisão feita por mãos humanas, mas uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou das transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contraída, que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te pedimos por esse momento, onde nós abrimos a Tua palavra e viemos até ela desejosos, Pai, de sermos confrontados por ela, com realidades próprias do nosso dia a dia, buscando assim, Senhor, nos aperfeiçoar de acordo com a vontade Tua, Senhor. Senhor, nos ajude a compreender aquilo que o texto está falando. Me ajude a transmitir aquilo que é preciso transmitir, Senhor, para os meus queridos irmãos, para que dessa maneira saiamos daqui preenchidos pela Tua palavra e desafiados a colocá-la em prática em nossas vidas. Essa é a oração que eu te faço, Senhor. Eu a faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, então nesse alerta que Paulo está dando aqui para esses colossenses, esse alerta contra esses achismos, a primeira coisa que Paulo vai alertar necessariamente aqui é com o que? Com o que devemos nos cuidar? Com o que devemos nos preocupar? Por que Paulo está alertando algo a respeito dos achismos?
O apóstolo Paulo ele inicia o seu parágrafo, esse parágrafo que nós acabamos de ler, começando no versículo 8, usando uma expressão muito forte nesse texto, principalmente para esse momento. E essa expressão é a expressão escravize. Paulo diz assim, para que ninguém os escravize. Cuidado. Cuidado para que ninguém os aprisione. Essa palavra escravizar, ela está ligada diretamente à ideia de roubar. Tomar algo para si, prejudicando necessariamente a outra pessoa. E quando Paulo a utiliza aqui, trazendo então, na tradução da NVI, por escravizar, Paulo vem com essa ideia do escravo, de alguém que é tomado da sua liberdade, onde ele perde a sua liberdade para se tornar obrigatoriamente servo daquela pessoa e fazendo a vontade dessa pessoa. Diante disso, então, Paulo está mostrando para esses crentes que esses achismos, legalismos, disse-me disse, a respeito da palavra de Deus, é muito mais preocupante do que meras palavras. Elas têm o poder de escravizar. Paulo está olhando não está olhando porque ele não está de frente para esses crentes, né? Mas Paulo está vendo a igreja, ouvindo aquilo que estava sendo dito a respeito dessa igreja, e Paulo preocupado porque alguns crentes ali, crentes genuínos, estavam sendo aos poucos roubado a sua devoção à palavra de Deus de maneira correta. Alguns deles, possivelmente, já havia acontecido um ou outro caso de pessoas que estavam muito mais adeptas aos achismos do que necessariamente a palavra de Deus. E esses achismos aqui, irmãos, nem vou me aprofundar nessa questão, mas esses achismos que eu estou chamando de achismos, ele está se referindo a filosofias. Ele está se referindo, como a gente pode ver no próprio texto, com fundamentos elementares do mundo. Ele está falando de astrologia. Mais para frente ele vai falar de legalismo. São esses achismos. E achismo aqui é tudo aquilo que talvez pareça um pouquinho com o Evangelho, mas que na verdade não é. É quando a pessoa começa a olhar para aquilo que a palavra de Deus diz e ela começa a fazer uma interpretação livre. Ah, Deus falou isso, mas eu acho que de acordo com o conhecimento humano, eu deveria fazer assim. Isso é o achismo que eu estou tratando aqui. Então essas pessoas estavam sendo escravizadas por essas falácias, esses momentos onde as pessoas começam a pegar a palavra de Deus, distorcer um pouquinho aqui e um pouquinho ali, com a finalidade de fazer de acordo com a sua própria vontade e não com a vontade de Deus. Essas pessoas, elas estavam se esquecendo do Evangelho verdadeiro. São pessoas que fundamentam as suas opiniões, não na palavra de Deus, mas sim em tudo aquilo que está fora, que está ao redor da palavra de Deus. Como eu mesmo citei, nas tradições humanas, nos princípios elementares do mundo, mas de maneira nenhuma em Cristo Jesus. Meus irmãos, desde sempre, as pessoas acham que podem desenhar Deus de acordo com a sua própria vontade. Isso não começou agora. Isso não começou com o movimento neopentecostal. Isso não começou com movimentos anteriores aos neopentecostais. Isso começou desde o início. Desde o princípio do mundo, as pessoas acham que podem desenhar Deus da maneira que elas preferem. E seguir a palavra de Deus da forma que elas acham melhor.
Ah, mas Paulo, é tão legal isso, é quase aquilo que a palavra de Deus diz, mas só diferencia um pouquinho. Meus irmãos, não existe diferença pouca. Ou é a palavra de Deus, ou não é. Eu não estou falando nenhuma coisa absurda. Vocês devem enfrentar isso no dia a dia de vocês, no trabalho de vocês, na vizinhança de vocês. Pessoas que se dizem evangélicas, se dizem cristãs, pessoas que falam de um Deus, falam de um tal de Jesus, mas que não corresponde àquilo que a palavra de Deus diz, tanto a respeito da palavra de Deus, quanto a respeito de Jesus e do próprio Deus. Essas pessoas estão à nossa volta. Elas estão lidando com esses temas, mas sem nenhuma preocupação de que seja de acordo com a palavra de Deus. E é aí que nós precisamos tomar cuidado. Paulo está chamando a atenção da igreja de Colossos para isso. Irmãos, percebam. Percebam porque essas pessoas estão ao seu lado. E vocês precisam tomar cuidado para que não caiam nessa conversa, para que isso não os engane. Vocês precisam estar atentos aos achismos desse mundo, porque vocês precisam viver o evangelho verdadeiro. Não dá para o crente viver uma vida com Deus sem Deus. Não dá. Então, como o crente vai viver de acordo com a palavra de Deus, se ele está baseando a sua vida nos achismos do mundo? Não tem como. Paulo está preocupado com essa igreja. E ele está preocupado com essa igreja porque não dá para viver com Cristo dessa maneira. De maneira nenhuma, Paulo está se referindo aqui que essas pessoas que estão sendo seduzidas, elas perderam a salvação. Nenhuma forma. Mas Paulo também não está garantindo que todas elas eram salvas. Paulo havia conhecido a igreja de Colossos por aquilo que havia sido dito para ele. E como nós vemos no início do capítulo 1, Paulo vem louvando a vida de cada um daqueles membros da igreja de Colossos. Mas pode ser que tinham pessoas ali que só pareciam crentes. Mas independente de sendo crente ou não, Paulo está se preocupando com as crentes aqui. Ele não está se preocupando com as pessoas que poderiam não ser crentes. Paulo está falando para pessoas que são crentes em Cristo Jesus: volte-se para o Evangelho. Cuidado com o achismo. Cuidado com esse negócio de parece Evangelho. E se parece o Evangelho, fique muito atento. Porque nem tudo que parece é. Paulo está chamando a atenção desses irmãos. E nós precisamos também tomar muito cuidado com aquilo que temos ouvido, com aquilo que temos lido, visto, compartilhado nas redes sociais. Porque muitas vezes compartilhamos coisas que não necessariamente estão na palavra de Deus. E fazemos de um mero pensamento humano a respeito de Deus um dogma da igreja no qual nós nos empenhamos a seguir. Precisamos tomar muito cuidado. A primeira coisa que Paulo está lidando aqui nesse alerta é: com o que você deve se preocupar? E a resposta é: com os achismos desse mundo. Se preocupe com eles. Dentro da igreja, não permite que ninguém chegue à conclusão de que talvez Cristo Jesus não seja de fato o Filho de Deus. Um problema muito comum no primeiro século. Muito debatido. Paulo estava dizendo com essas palavras
que todo o ensino que não correspondia com aquilo que as Escrituras e que os ensinos dos apóstolos diziam a respeito de Cristo Jesus, tudo aquilo que não correspondia a isso, minimizava e menosprezava a pessoa de Cristo Jesus. Talvez a princípio, irmãos, a gente não enxergue esses achismos como algo tão ofensivo assim. Mas quando Paulo vai até a igreja de Colossenses por meio dessa carta e alertando eles contra esses achismos, ele faz questão de botar assim bem claro para eles: em Cristo Jesus habita toda a plenitude da divindade. Essas palavras de Paulo fazem com que ele bata o martelo de uma vez por toda, para mostrar para a gente que não tem meia-verdade. É uma mentira completa. Quando nós tiramos, seja o que for a respeito de Cristo Jesus, os seus atributos, a sua natureza, plenamente homem, plenamente Deus, quando tiramos um pouquinho, nós menosprezamos a pessoa de Cristo Jesus e humilhamos, dizendo que ele não é o Messias, o enviado de Deus. E se pensamos assim, irmãos, naturalmente, qualquer coisa na nossa vida cristã até hoje não está numa base firme e sólida. Porque se Cristo Jesus não é Senhor, se Cristo Jesus não é o Filho de Deus, não é o Salvador das nossas vidas, ele nunca poderia ter morrido numa cruz. Ou então o sacrifício dele não valeria de nada. Percebem como os achismos são muito mais prejudiciais para a saúde da igreja do que normalmente nós tratamos eles? Paulo está lidando com isso aqui, na igreja de Colossenses. Naquela época era comum menosprezar a divindade de Cristo ou a humanidade de Cristo. Mas não é algo muito distante da nossa realidade. Muitas vezes nós falamos a respeito de um Cristo, que é Filho de Deus, que é o Salvador, que é o nosso Redentor, é aquele que capacitou a minha vida para que eu pudesse batalhar contra o meu pecado, algo que não era possível antes dele. Mas nós minimizamos Cristo Jesus, quando nós, na nossa luta diária contra o pecado, nós achamos que é impossível. Percebe como nós fazemos isso? Quando nós dizemos para nós mesmos que nós não conseguimos lutar com determinado pecado, ou enfrentar determinada dificuldade na nossa vida, enfrentar determinada adversidade que nos pegou de surpresa, quando a gente coloca isso na nossa cabeça, nós estamos minimizando diretamente a obra de Cristo Jesus. Nós estamos dizendo que antes mesmo de Cristo Jesus morrer naquela cruz, eu poderia batalhar por determinadas coisas, outras não, mas muitas coisas eu conseguiria fazer sozinho. E Paulo está dizendo para esses crentes, tomem cuidado, pelo seguinte motivo: quando nós acreditamos, quando nós vivemos uma vida permissiva com esses achismos, nós menosprezamos e humilhamos a pessoa de Cristo Jesus. Porque qualquer coisa parecida com o Evangelho não é o Evangelho. Só é o Evangelho aquilo que de fato é o Evangelho. Não tem algo parecido, 90% parecido com o Evangelho. Não existe. É o oposto. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado para não tomarmos isso como verdade.
Por isso, Paulo ele fala aqui, vai dizer que devemos tomar cuidado com essas filosofias vãs e enganosas, porque elas tiravam de Jesus o seu lugar devido. Esses achismos tiram de Jesus aquilo que ele de fato é. Ou, melhor, aquilo que ele deveria ser na sua vida. Paulo não queria que eles continuassem nesse engano. E por isso Paulo está lidando com esse aspecto aqui, de achar que existiam verdades a respeito de Jesus que não necessariamente eram a verdade completa. Paulo não queria que eles continuassem nesse engano, de achar que existiam meias verdades. Mas ele queria que eles se apoiassem, que eles apoiassem a sua fé, na certeza de que Jesus era plenamente homem, assim como ele também era plenamente Deus, possuindo todos os atributos divinos. Pois assim, eles identificariam aquilo que de fato o Evangelho diz a respeito do próprio Cristo Jesus. Paulo está preocupado. E por último, nessa preocupação de Paulo com a saúde dessa igreja, por último, Paulo vai fechar esse parágrafo, ensinando a eles como eles deveriam se prevenir, se cuidar contra esses achismos. O apóstolo Paulo vai ser bem objetivo quando diz que o crente em Jesus deve tomar o cuidado contra essas filosofias por meio de uma vida centrada, completamente centralizada na pessoa de Cristo Jesus. Nos versículos de 10 a 15, Paulo ele vai descrever como um crente ele deve viver, pelo que ele deve viver, porque isso era extremamente necessário. E por várias vezes, dentro desses versículos de 10 a 15, Paulo ele utiliza a expressão ou ele ou nele. É algo bem repetido nesses versículos. E justamente essas expressões do pronome ele aqui sendo usado por Paulo repetidamente apontam justamente para uma centralidade da pessoa de Cristo Jesus na vida de todos os crentes. E Paulo vai fazer isso mostrando para esses crentes que por meio de estarmos nele é que nós recebemos a plenitude. Versículo 10. Paulo vai dizer para aqueles crentes, meus irmãos, por estarmos em Cristo, nós recebemos da parte dele também toda a plenitude. Nós recebemos dele tudo aquilo que era necessário para vivermos uma vida que agrade a Deus. O apóstolo está declarando para esses crentes aqui, de Colossos, que não existe deficiência, não existe falha na vida de um crente que vive de acordo com a centralidade em Cristo Jesus. Não existe o porquê do mais. Paulo está lidando com esses crentes aqui, algo que, poxa, essas pessoas procuram o Jesus e algo mais, porque elas ainda não encontraram em Jesus a plenitude que ele promove na vida dessas pessoas. Por isso elas procuram o mais. Porque está faltando, na visão deles, está faltando alguma coisa. Na visão deles, a vida com Cristo Jesus não é o suficiente. E Paulo vai dizer para esses crentes, meus irmãos, por estarmos em Cristo Jesus, é que recebemos a plenitude de tudo aquilo que é necessário. Nós recebemos de Deus, por meio da obra de Cristo Jesus, um pacote completo.
Não precisa mais nada. Não precisa ser adicionado nada a isso. Porque em Cristo nós temos tudo. Ao contrário de pensarem numa vida cristã deficiente, defeituosa, esses crentes estão sendo chamados a perceber que o Cristo que eles confessaram, que é o Filho de Deus, o próprio Deus, que morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados e, portanto, é o nosso Salvador e Redentor, Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que eu e você precisamos para combater esses achismos. Paulo ele vai falar também no versículo 11 que o fato de estarmos nele, em Cristo Jesus, é o motivo pelo qual nós fomos despidos da nossa antiga realidade. No versículo 11, Paulo diz assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas uma circuncisão feita por Cristo, que é o quê? O despojar da carne. Em Cristo Jesus, nós recebemos da parte dele a libertação da escravidão do pecado. Não somos mais escravos do pecado. O crente em Cristo Jesus combate, ele é cuidadoso contra esses achismos de que maneira? Vivendo uma vida que de fato existe uma batalha contra o pecado. Porque ele não se contenta com a realidade anterior. Ele não olha para a vida pecaminosa e sente prazer nela e quer viver nela. Pelo contrário, ele ciente dessa verdade, que Cristo Jesus o despojou da carnalidade anterior da sua vida, que Cristo Jesus o libertou dessa realidade, ele vive buscando uma vida que honra a Deus. Como nós devemos lutar? Como nós devemos ser cuidadosos contra o achismo? Vivendo aquilo que a palavra diz. Porque agora, em Cristo Jesus, nós temos a possibilidade de lutar contra o pecado. Paulo ele vai continuar e ele completa esse versículo no versículo 12. E como podemos ver no próprio texto, isso é evidenciado por meio do batismo. Eu não vou falar do batismo aqui, mas nós precisamos olhar com bastante carinho para esse relato de Paulo aos Colossenses. Porque quando ele fala da libertação do pecado, automaticamente ele liga esse fato ao batismo. Precisamos olhar o batismo com mais seriedade. Cada vez mais. Porque o batismo é um cumprimento de uma ordenança da parte de Jesus, mas ele é evidência, ele é demonstração pública daquilo que aconteceu. Como Paulo diz no versículo 11, do despojar da carne. Fecha esse parênteses. E nos versículos 13 e 14, Paulo vai dar mais um motivo, mais uma forma como a gente deve lutar, ter cuidado contra esses achismos. E Paulo vai mencionar aqui a graça. Nos versículos 13 e 14, Paulo fala da seguinte forma: quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus fez o quê? Os vivificou. Na sequência, no versículo 14, ele fala assim: ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, que nos era contrária. Deus cancelou. E aqui, então, ele entra no mérito da graça para que esses colossenses pudessem compreender a realidade da ação e da obra de Cristo Jesus na cruz.
Paulo vai dizer de duas maneiras diferentes que nós estávamos mortos, porque éramos devedores de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E assim, então, Paulo mostra para aqueles crentes que essa realidade, ela foi modificada não pelo homem, não pelos achismos do homem, mas sim por Deus. Quando Paulo fala isso para os crentes de Colossenses, nos versículos 14 e 15, ele está mostrando de maneira bem clara. Meus irmãos, o homem com os seus achismos, com as suas ideias vãs e enganosas, ele era incapaz de trazer vida para si mesmo. Ele era incapaz de pagar a dívida que eles tinham diante de Deus. Nenhum homem era capaz disso. Por isso, se apeguem ao Evangelho. Porque enquanto o homem é incapaz de fazer isso, Deus o fez pelos homens, por meio de Cristo Jesus, nos trazendo vida quando estávamos mortos, eliminando a nossa dívida, pagando a nossa dívida quando nós não tínhamos dinheiro para pagá-la. Ele fez isso na sua graça soberana. O achismo não nos leva para perto de Deus. Ele nos leva justamente na direção oposta. Mas o Evangelho, ele nos mostra, ele nos direciona a cumprir com aquilo que é a vontade de Deus. Sendo assim, Cristo Jesus, ele decreta a vitória completa. E nesse momento aqui, no versículo 15, quando Paulo diz que ele decreta essa vitória completa sobre tudo e sobre todos, Paulo mais uma vez quer mostrar para eles, olha só, Colossenses, as autoridades, aqueles que detêm o poder, eles foram expostos à vergonha por Cristo Jesus. Porque aqueles que se diziam poderosos viram o verdadeiro poder por meio da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Prestem bastante atenção. Tomem cuidado com os achismos mundanos, mas se apeguem ao Evangelho. A forma como devemos, então, ter cuidado com esses achismos do mundo é vivendo na certeza de que Deus já nos deu tudo o que precisamos. Como Pedro fala na sua carta, na segunda carta que ele envia, no capítulo 1, Deus nos deu tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Tudo o que nós precisamos para honrar a Deus nos foi dado por meio de quem? Cristo Jesus. Já foi dado. Tudo. Não temos por que procurar em outro lugar. Não temos por que querer o mais. O Evangelho e mais alguma coisa. A palavra de Deus e mais alguma coisa. Nós precisamos simplesmente viver e experimentar a plenitude daquilo que Deus nos deu por meio de Cristo Jesus. Iremos enfrentar os achismos do mundo, vivendo na certeza de que também a nossa antiga roupa, a nossa antiga realidade, que era marcada pelo pecado, ela foi trocada por uma roupa nova, limpa e adornada pela justiça de Cristo Jesus, como diz o texto de Romanos 6, 17 e 18. Antes, vocês eram escravos do pecado. Antes, vocês viviam de acordo com o próprio desejo da sua carne. Mas Deus os vivificou e os fez escravos da justiça. Viver nessas certezas nos trará a tranquilidade de que estamos cuidando contra os achismos.
Viver na certeza também de que minha vida, minha dívida, ela foi paga na cruz. As minhas transgressões foram apagadas. Eu não sou mais devedor de Deus. Eu não tenho uma dívida a ser paga diante de ninguém. Eu não sou mais transgressor e eu não estou mais no lado oposto da pessoa de Deus. Ele me deu vida, sem eu merecer, sem eu sequer ter o pensamento na minha cabeça de ir até Ele pedir isso. Eu não fiz isso. Ele fez por mim. Viver nessa certeza automaticamente me fará ser cuidadoso contra os achismos do mundo. Se nós, como crentes em Cristo Jesus, compreendermos e vivermos essas verdades, certamente estaremos sendo cuidadosos contra os achismos do mundo. E, naturalmente, estaremos vivendo o Evangelho de acordo com a vontade de Deus. Pois assim, estaremos vivendo na certeza da palavra de Deus. E não no eu acho que é que o mundo oferece. Existe uma diferença muito grande. E nós, como crentes, que conhecemos a palavra de Deus, que fomos salvos por Cristo Jesus, precisamos ter isso bem claro na nossa mente. Que a palavra de Deus, ela é certa. Ela é a verdade. Portanto, qualquer achismo do mundo, seja ele em relação à palavra de Deus, ao próprio Deus, a Cristo Jesus, tudo, por mais que pareça muito, sendo repetitivo, parecido, não é o Evangelho. Não traz certeza, não traz firmeza de vida e não promove glória a Deus. Que a gente possa viver cuidadosos com esses achismos. Que a gente, identificando eles na nossa vida, no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, na nossa família ou em qualquer outra área. Se a gente perceber, esteja atento. Cumpra com aquilo que a palavra de Deus diz. Porque o acho não provém de Deus. O que provém de Deus é a sua própria palavra, aquilo que Ele mesmo diz a respeito de si. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar pedindo a Deus por esse tempo que nós vamos ter agora também, de podermos orar uns pelos outros. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo, onde nós podemos ver o quão perigosos são esses achismos que o mundo oferece. Deus, muitas pessoas vêm com coisas parecidas na visão deles com o Evangelho. Mas, Pai, nós que conhecemos a Tua palavra e que temos sido alimentados por Ti, Senhor, por meio dela, nós queremos Te pedir que o Senhor nos ajude a cada vez mais identificar isso e, identificando, responder de acordo com a Tua palavra. Que a gente não seja enganado por vãs filosofias, Pai, mas que a gente esteja firmado no Teu Evangelho, para que dessa maneira possamos combater esses achismos com aquilo que de fato é a verdade, a Tua palavra. Senhor, nos ajude nessa tarefa. Nos ajude a identificar essas coisas nas nossas vidas. E que assim, Pai, possamos honrar o Teu santo nome, evidenciando que somos filhos Teus e que, de fato, conhecemos a graça que por Ti foi concedida. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Te pedimos também por esse tempo que teremos agora, de podermos interceder uns pelos outros. E fazemos essa oração em nome de Cristo Jesus.
Amém.